Leite de colônia, o verdadeiro motivo da proibição, e é grave. Você já ouviu falar do leite de colônia? Não, não é um tipo de leite para tomar no café. É um produto que, há muitos anos, era vendido como um remédio milagroso para tudo, desde dor de cabeça até problemas no estômago. Mas, hoje, ele é proibido no Brasil e em vários países. Por quê? A resposta é séria e pode até assustar um pouco. Vamos explicar direitinho, sem complicação. 1. O que era o leite de colônia? Imagine que você está com uma dor de barriga forte. Alguém te oferece um frasco com um líquido branco, espesso, e diz: toma isso, passa na hora. Você confia, toma, e a dor até pode melhorar. Mas o que você não sabe é que aquele líquido tem algo muito perigoso dentro. O leite de colônia era um produto vendido como medicamento caseiro, principalmente no interior do Brasil. Ele era feito com uma mistura de leite, açúcar e ópio, sim, a mesma substância que vem da papoula e é usada para fazer drogas pesadas, como a heroína. O ópio é um calmante tão forte que, em doses altas, pode matar. Exemplo do dia a dia. É como se alguém te desse um copo de leite com morfina, aquele remédio fortíssimo que só se usa em hospital, sem você saber. Você tomaria? Claro que não. Mas antigamente, as pessoas não tinham essa informação e confiavam no que os vendedores diziam. 2. Por que ele era usado? Antigamente, não havia farmácias em todo lugar, nem médicos perto de todas as cidades. As pessoas dependiam de remédios caseiros ou de vendedores ambulantes, aqueles que passavam de cidade em cidade oferecendo produtos. O leite de colônia era anunciado como calmante para bebês chorões, sim, davam para crianças. Remédio para dor de dente, cólica ou insônia. Solução para nervos abalados, ou o que hoje chamaríamos de ansiedade ou estresse. Por que faziam isso? Porque o ópio funciona mesmo para aliviar dores e acalmar. O problema é que ele vicia e pode matar. Era como trocar uma dor de cabeça por um problema muito maior. Comparação simples. Pense na dipirona. Se você toma uma para dor de cabeça, tudo bem. Mas se tomar 10 de uma vez, pode ir parar no hospital. Agora imagine um remédio que já vem com uma dose perigosa desde o primeiro gole. Era assim com o leite de colônia. 3. Os perigos reais, e por que foi proibido? A proibição não veio do nada. Houve muitos casos graves, principalmente com crianças. Vamos aos fatos. A. Vício desde bebê. Mães davam leite de colônia para os filhos chorões dormirem. Mas o ópio vicia rápido. A criança podia ficar dependente daquele leite para sempre, como um adulto viciado em drogas. Alguns bebês até morriam de overdose sem ninguém entender por quê. Exemplo. É como se, toda vez que seu filho chorasse, você desse um gole de cerveja para ele dormir. Além de errado, ele ia crescer achando que precisa de álcool para viver. Com o ópio, era pior, a dependência era física e matava. B. Overdose sem perceber. Uma dose a mais de ópio pode parar a respiração. Pessoas morriam dormindo depois de tomar leite de colônia, e achavam que era morte natural. Mas era envenenamento. Comparação. É como tomar um chá de ervas que, sem você saber, tem veneno de rato. Você toma, sente sono, dorme e não acorda mais. C. Falta de controle. Não tinha receita, não tinha médico, não tinha fiscalização. Qualquer um podia vender, e as pessoas misturavam o produto em casa sem saber as quantidades certas. Era um risco enorme. Exemplo prático. Hoje, se você quer um remédio forte, precisa de receita. Antes, era como comprar balas, qualquer um vendia, e ninguém sabia o que tinha dentro. 4. Como era vendido? Os vendedores usavam truques para convencer as pessoas. Frascos bonitos, pareciam remédios de farmácia, com rótulos coloridos. Nomes enganosos, leite de colônia, bálsamo da saúde, a nada que indicasse perigo. Depoimentos falsos, minha filha tomou e sarou. Mas não falavam que a filha ficou viciada. Truque comum. Eles diziam que o produto era natural porque tinha leite e açúcar. Mas não falavam do ópio. É como vender um suco com veneno e dizer que é só fruta.
5. A proibição e as consequências. No início do século XX, médicos e governos começaram a perceber os estragos. No Brasil, o leite de colônia foi proibido em 1941, junto com outros produtos com ópio. Mas mesmo assim, ainda hoje algumas pessoas tentam fazer versões caseiras, ilegalmente. Por que ainda se fala disso? Cultura popular. Em algumas regiões, idosos contam histórias de familiares que usavam. Risco de volta. Com a internet, receitas perigosas podem circular. Aviso para o futuro. Mostra como remédios sem controle podem destruir vidas. Exemplo atual. Hoje, temos problemas parecidos com remédios para emagrecer ou suplementos milagrosos vendidos sem receita. A lição é: nunca tome nada sem saber o que tem dentro. 6. O que fazer se encontrar algo parecido? Se você vir alguém vendendo ou usando um produto suspeito, especialmente se prometer a cura milagrosa, denuncie. Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, eles fiscalizam remédios. Polícia, vender drogas disfarçadas é crime. Médico, se alguém da sua família usar, procure ajuda urgente. Lembrete. Antigamente, as pessoas não tinham informação. Hoje, nós temos. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é perigoso. Resumo final, para não esquecer. 1. Leite de colônia não era leite, era ópio disfarçado, uma droga forte e viciadora. 2. Era usado para tudo, dor, insônia, bebês chorões, mas causava vício e morte. 3. Proibido por ser letal. Em 1941, o Brasil baniu por causa de overdoses e dependência. 4. Ainda existe risco. Pessoas podem tentar fazer em casa ou vender ilegalmente. 5. Nunca tome remédio sem saber o que é, mesmo que alguém fale que é natural. Frase para levar para a vida. Se não vem de médico ou farmácia de confiança, pode ser veneno disfarçado. Por que isso é grave? Porque mostra como a falta de informação e a ganância de vendedores podem destruir famílias. Hoje, temos leis para evitar isso, mas precisamos ficar atentos. Se alguém oferecer um remédio caseiro milagroso, desconfie. A saúde não é brincadeira. E aí, já tinha ouvido falar desse leite? Agora você sabe, por trás de um nome inocente, podia estar uma das piores drogas do mundo. Fique esperto. E não é só o leite de colônia que esconde perigos assim. A história está cheia de exemplos de coisas que parecem inofensivas, mas são armadilhas. Já ouviu falar da cocaína em pó para dente de bebê? Pois é, no século XIX, vendiam isso como remédio para aliviar a dor dos dentinhos nascendo. As mães passavam nos filhos sem saber que estavam drogando as crianças. Ou então o elixir sulfanilamida, um xarope que matou mais de 100 pessoas nos Estados Unidos nos anos 1930 porque tinha um veneno na fórmula, e ninguém testou direito antes de vender. Isso tudo acontecia porque, antigamente, não tinha fiscalização como hoje. Qualquer um podia misturar um monte de coisa, colocar um nome bonito e vender como uma cura milagrosa. E as pessoas acreditavam, porque não tinham como saber a verdade. Hoje, a Anvisa, a agência que controla remédios no Brasil, existe justamente para evitar esses desastres. Mas mesmo assim, ainda tem gente que acha que natural ou caseiro é sempre seguro, e não é. Pense no chumbinho, por exemplo. Muita gente ainda usa esse remédio para matar ratos, mas tem quem tome achando que é inofensivo. Resultado? Intoxicação grave, convulsões e até morte. Ou então aquelas cápsulas de emagrecimento vendidas na internet, que prometem milagres, mas podem ter anfetaminas ou outras drogas perigosas na composição. O corpo não é cobaia para experimentos. Então, como se proteger? A regra é simples: se não vem de um profissional de saúde ou de uma farmácia confiável, não coloque na boca. Desconfie de promessas como cura tudo, sem efeitos colaterais ou a 100% natural. A natureza tem venenos também, afinal, a cicuta que matou Sócrates era uma plantinha. E se alguém insistir que todo mundo usa e nunca deu problema, lembre-se, o leite de colônia também já foi popular um dia. A saúde não é lugar para economia ou risco. Remédio errado não só não cura como pode matar. E o pior é que, quando a pessoa descobre o perigo, muitas vezes já é tarde. Por isso, sempre que tiver dúvida, pergunte a um médico ou farmacêutico.
Não é frescura, é cuidado com a própria vida. E se você conhece alguém que ainda acredita nessas soluções mágicas, compartilhe essa informação. Às vezes, um aviso pode salvar uma vida. Porque, no fim das contas, o verdadeiro veneno não está só nas substâncias, que está na desinformação e na pressa de acreditar em atalhos. Fique ligado. E tem mais uma coisa importante para entender: por que o leite de colônia ainda é tão falado se é tão perigoso? A resposta é simples: tradição e falta de fiscalização. No passado, quando não havia tantos remédios acessíveis, as pessoas usavam o que tinham à mão. Óleos, ervas, pomadas caseiras, tudo era testado na esperança de aliviar uma dor ou curar uma ferida. O leite de colônia entrou nessa lista porque, além de barato, tinha um cheiro bom e dava uma sensação de frescor na pele. Mas isso não significa que faz bem. Imagine só, você está com uma assadura no bebê, passa leite de colônia e, no começo, parece que melhorou. A pele fica menos vermelha, o cheiro disfarça o mau odor. Mas, por dentro, a irritação continua, ou piora. É como tapar o sol com a peneira, a aparência engana, mas o problema está lá, silencioso, se agravando. E tem outro detalhe: o corpo humano muda com o tempo. O que não fez mal para sua avó pode ser um veneno para você. Antigamente, as pessoas não viviam tanto, não tinham acesso a exames e muitas doenças nem eram diagnosticadas. Hoje, sabemos que substâncias como o álcool e os corantes do leite de colônia podem causar alergias, queimaduras químicas e até aumentar o risco de câncer de pele com o tempo. Não é brincadeira. Além disso, a indústria de cosméticos evoluiu. Hoje existem produtos testados, seguros específicos para cada tipo de problema, loções para assaduras, hidratantes para pele sensível, antissépticos que não agridem. Por que, então, insistir em algo que foi proibido justamente por não ser seguro? A resposta muitas vezes é o custo. Um frasco de leite de colônia custa poucos reais, enquanto um creme adequado pode ser mais caro. Mas aqui vale a pergunta: quanto custa uma ida ao pronto-socorro por queimadura química? Ou um tratamento para alergia grave? Sem falar no sofrimento, claro. E não adianta dizer eu uso há anos e nunca deu nada. O corpo humano é resistente, mas não é indestrutível. Muitas doenças demoram para aparecer, como um fumante que só descobre o câncer depois de décadas. O mesmo vale para produtos que agridem a pele: o estrago pode ser lento, mas é real. Por isso, a proibição do leite de colônia não é a exagero do governo ou a perseguição. É uma medida para proteger a saúde de todos, especialmente das pessoas mais vulneráveis, crianças, idosos e quem tem a pele sensível. Se um produto é proibido pela Anvisa, a agência que cuida da saúde no Brasil, é porque tem motivos sérios e não adianta fechar os olhos para isso. Então, da próxima vez que alguém disser mas minha mãe sempre usou e nunca deu problema, lembre-se: sorte não é sinônimo de segurança. E quando o assunto é saúde, o risco nunca compensa. Melhor prevenir do que remediar, literalmente. Mas você pode estar se perguntando: se o leite de colônia faz mal, por que ele existiu por tanto tempo? A resposta é simples: antigamente, as pessoas não tinham acesso às informações que temos hoje. Muitos produtos que eram considerados anormais ano passado, como chumbo em tintas, amiantos em construções ou até mesmo remédios com mercúrio, hoje são proibidos porque a ciência descobriu seus perigos. O leite de colônia não é diferente. Ele foi criado em uma época em que a indústria de cosméticos não era tão fiscalizada e os estudos sobre os efeitos dos produtos na pele não eram tão avançados. As pessoas usavam porque era o que tinha, porque era barato e porque o cheiro era agradável. Mas só porque algo é tradicional não significa que é seguro. Imagine que você tem um carro antigo, daquele sem cinto de segurança. Ele pode até funcionar bem, mas hoje ninguém duvida que dirigir sem cinto é um risco desnecessário. O mesmo vale para o leite de colônia: só porque suas avós usavam não quer dizer que devemos continuar usando. A ciência evolui, e nós também devemos evoluir com ela. Outro ponto importante é que muitos ainda confundem leite de colônia com outros produtos, como loções hidratantes ou perfumes suaves. Mas eles não são a mesma coisa. Um hidratante de qualidade, por exemplo, é testado para não agredir a pele e até ajuda a protegê-la. Já o leite de colônia, com seu alto teor de álcool e substâncias irritantes, faz justamente o contrário: resseca, queima e pode até abrir caminho para infecções. E tem mais:
Algumas pessoas acham que, como o produto é natural, por causa do nome colônia, ele não faz mal. Mas isso é um engano. Água de colônia, leite de colônia e outros produtos similares muitas vezes carregam ingredientes que, mesmo sendo de origem vegetal ou mineral, são processados de forma a se tornarem agressivos. Álcool em alta concentração, por exemplo, vem de fontes naturais, como a cana-de-açúcar, mas isso não o torna inofensivo para a pele. Então, se você ainda tem uma garrafinha guardada em casa por nostalgia, o melhor a fazer é se despedir dela. Não vale a pena arriscar a saúde por um cheirinho que, no fim das contas, pode trazer mais dor de cabeça do que lembranças boas. Existem opções muito mais seguras no mercado: perfumes infantis sem álcool, loções hidratantes com fragrância suave e até óleos essenciais diluídos corretamente. A proibição do leite de colônia não é para tirar a liberdade de ninguém, mas para evitar que mais pessoas sofram com alergias, queimaduras ou problemas de pele que poderiam ser evitados. Afinal, saúde não é brincadeira, e a pele, que é o maior órgão do nosso corpo, merece cuidado e respeito. Se a Anvisa proibiu, é porque o risco é real. E quando se trata do bem-estar da sua família, melhor seguir a ciência do que a sorte. E tem mais um detalhe importante que muita gente não para pensar: o leite de colônia não era feito só para crianças. Muitas pessoas usavam, e ainda usam, esse produto em adultos, especialmente idosos ou pessoas com a pele mais sensível. O problema é o mesmo: a alta concentração de álcool e substâncias irritantes pode causar reações mesmo em peles que não são de bebê. Imagine uma senhora de 80 anos, com a pele fina e ressecada pelo tempo, passando leite de colônia todos os dias porque sempre fez isso. Com o passar dos anos, aquela queimadura leve que ela nem sentia pode virar um problema sério: dermatites, coceiras incessantes ou até feridas que demoram para cicatrizar. E o pior, muitas vezes, a pessoa nem relaciona o problema com o produto, achando que é coisa da idade ou alergia a outra coisa. Outro ponto que pouca gente fala é o perigo do uso em áreas íntimas. Sim, infelizmente algumas pessoas tinham, e ainda têm, o hábito de passar leite de colônia em regiões como virilha ou axilas, achando que isso a refresca ou evita odores. Além de não funcionar, porque o álcool só mascara o cheiro por alguns minutos, essa prática pode causar irritações graves, ressecamento excessivo e até infecções. A pele dessas áreas é mais sensível e úmida, e o álcool desequilibra a proteção natural do corpo. E não para por aí: já pensou no risco de acidentes? Uma garrafinha de leite de colônia aberta perto de uma criança pequena pode ser um perigo. O cheiro doce e o formato atraente fazem com que muitas crianças tentem beber o conteúdo, achando que é algo gostoso. Ingerir álcool em alta concentração, mesmo em pequena quantidade, pode causar intoxicação, vômitos e, em casos extremos, até problemas neurológicos. Não é exagero, já houve casos registrados de crianças internadas por isso. Então, quando alguém reclama que antigamente usava e nunca deu problema, é bom lembrar que, muitas vezes, os problemas não aparecem de uma hora para outra. Eles vão se acumulando com o tempo, como uma bomba relógio. A pele pode ir perdendo sua barreira de proteção aos poucos, até que um dia ela não aguenta mais e começa a dar sinais claros de que algo está errado, e aí, muitas vezes, o estrago já está feito. A boa notícia é que hoje temos alternativas muito melhores. Para quem gosta do cheirinho suave, existem perfumes sem álcool, específicos para peles sensíveis, que não ressecam nem irritam. Para quem quer hidratar, há loções com fragrâncias leves e ingredientes que cuidam da pele, em vez de agredi-la. Até mesmo os famosos perfuminhos de bebê de hoje são testados e aprovados por órgãos de saúde, com fórmulas pensadas para não fazer mal. No fim das contas, a proibição do leite de colônia é um avanço, não uma perda. É a ciência mostrando que podemos, e devemos, evoluir, trocando hábitos antigos por outros mais seguros. Afinal, ninguém precisa escolher entre cheirinho bom e saúde, hoje, dá para ter os dois. E quando se trata de cuidar de quem a gente ama, especialmente crianças e idosos, vale a pena repensar até as pequenas coisas. Às vezes, o que parece inofensivo é justamente o que mais faz mal.